Muito bom dia para você que nos acompanha pela TV Com, ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, também pelo site de ZH. Nós estamos mais uma vez aqui na redação de 0 Hora para mais um dia do candidato. Na segunda-feira, dia 13, recebemos aqui o candidato Tarso Genro. Na manhã desta quarta-feira, dia 15, recebemos o candidato do PMDB, José Ivo Sartori. Perdão. Estamos aqui para mais um dia do candidato. O candidato José Ivo Sartori fará o mesmo roteiro que o candidato Tarso Genro fez na segunda-feira. Está vindo de uma entrevista no Gaúcha Atualidade, vai passar por essa entrevista aqui para 0 Hora e para a TV Com, vai passar o dia na RBS, visitar as redações, vai passar pelo Sala de Redação, candidato, vai passar também por entrevista no RBS Notícias, ou seja, mais um dia cheio de atividades aqui no Grupo RBS. Candidato José Ivo Sartori, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de passar o dia conosco aqui. Quero começar do mesmo jeito que começamos com o candidato Tarso Genro, lhe pedindo uma análise, candidato, desses primeiros 10 dias de campanha de segundo turno, pedindo uma análise da sua campanha, da campanha do seu adversário Tarso Genro, nesses primeiros 10 dias. Qual é a sua visão? O que o senhor está achando? Bom dia. Bom dia. É claro, muita reunião, muita organização, muita estruturação e, evidentemente, também debates já, entrevistas e companhia. Mas nós nos dedicamos os primeiros dias a organizar o nosso pessoal. Então, reuniões com prefeitos, com vice-prefeitos, com vereadores, com presidentes dos partidos coligados, com o setor das mulheres, da juventude, os coordenadores regionais. Isso nós vencemos praticamente em 3, 4 dias, conseguimos fazer tudo isso. Por outro lado, depois a outra tarefa de agregar mais gente. Então, junto com os indicativos que haviam, com o PP, a Ana Amélia, com o Celso Bernardi, com o DEM, com o PRB, com o Solidariedade e com o PSDB. Consegui, inclusive, fazer uma visita de cortesia a todos eles, a todos os partidos que vêm se juntar conosco nessa caminhada de segundo turno. Então, para nós, essa é a tarefa, esse é o trabalho, e agora vamos para algumas outras atividades, e aonde for possível. Ainda aí, durante esse período no Rio Grande do Sul, nós iremos também, mas parece que é bastante difícil, porque se tornou as gravações muito grandes. Todo dia tem um programa de TV de 10 minutos, mais 10 minutos de rádio. Evidentemente que isso tira o tempo da gente de estar em contato com as pessoas. Mas o final de semana ainda me deu tempo para visitar alguns bairros de Porto Alegre. E a propaganda do seu adversário? Olha, eu acho que ele tem o direito de fazer a propaganda que ele acha melhor e ele acha mais conveniente, e nós preferimos cuidar de nós mesmos. Certo. Candidato, a gente tem 1 hora de entrevista, um bate-papo aqui no nosso ambiente do jornalista, a redação, passar ali para a Rosane de Oliveira e os demais colegas vão fazer as perguntas daqui a pouco. O candidato José Ivo Sartori... Com seu casaquinho vermelho. Cereja, candidato. Cereja? É difícil explicar para os homens. Ela que essa cor não é vermelha, é cereja. Mas eu tenho ouvido com muita atenção os seus programas na TV, a sua participação nos debates e as suas entrevistas. E o senhor acena para o Rio Grande do Sul com valorização dos professores, com a contratação de mais policiais, com a melhoria dos serviços públicos em geral. Só que se o senhor for eleito, o senhor vai assumir um Estado que está no limite da sua capacidade de endividamento, que hoje gasta mais do que arrecada. Embora a receita tenha crescido nos últimos anos, os gastos cresceram mais do que isso, e já tem compromissos assumidos que o senhor terá que honrar. Como é que o senhor pretende resolver a questão financeira de curto prazo no Rio Grande do Sul, já que no longo prazo se acena com a renegociação da dívida e com a mudança do Pacto Federativo? Bom, hoje é o dia do professor, em primeiro lugar, não é? Eu fui professor há mais de 20 anos. A Maria Helena, minha esposa, muito mais que isso. Inclusive, ela participou de todo esse processo do professorado.
E nós achamos que valorizar os professores é sim um salário bom, um salário digno, mas é também a valorização pelo trabalho, pelo serviço que ele realiza. E nós entendemos que é preciso ter uma boa negociação. Agora, as questões dos servidores, tendo recurso ou não tendo recurso, tem que ter concursos permanentes para ter sempre aquela estrutura pronta para atender a comunidade, atender a sociedade e atender a população. Não se faz serviço público sem servidores. Não se governa o Estado sem funcionários. E eles têm que ser valorizados, mas também têm que ser treinados, têm que ser capacitados permanentemente para oferecerem este serviço. Não adianta querer fazer um concurso na hora que você acha. Você tem que ter um banco de concursados permanente para que o serviço que existe, ele não sofra solução de continuidade. Mas também a valorização passa, como já disse, pela qualificação profissional, porque o servidor, quando ele presta um bom serviço público, ele também se sente valorizado por isso. E o Estado tem que oferecer minimamente essas condições para que ele possa desempenhar o bom papel que ele tem de servir a comunidade. Mas a minha pergunta é sobre a equação financeira. Como é que o senhor pretende resolver a equação financeira do Estado, já que hoje existe essa carência de recursos? O senhor se compromete, por exemplo, em não aumentar impostos para cobrir esse rombo? Evidentemente. Eu acho que a sociedade está cansada de tributos. O que ela quer dos tributos é a sua simplificação. Quer que seja mais fácil, mais simples, que não seja penalizada a sociedade. O Estado tem que encontrar outras maneiras, inclusive politicamente. Quem é governante e lidera um governo, ele tem que sair a campo com os outros governadores para mudar o pacto federativo que nós temos aí hoje, que centraliza os recursos nacionais, depois devolve com uma benesse aqui, uma benesse lá, uma benesse em outro lugar. Tem que ter, evidentemente, construída a corresponsabilidade do governo federal com os estados e com os municípios. Nós não podemos mais continuar com esse federalismo distorcido, que faz um Estado ir lá de bandeja negociar com o governo federal, que faz os municípios negociarem com o governo federal em troca de qualquer outra coisa, menos daquilo que existe. Acho que houve um avanço no nosso país, quando se colocou verbas, inclusive para a saúde e para a educação, fixadas já para os estados e para os municípios também. Hoje é preciso avançar muito mais para que se tenha uma organização muito estruturada. Eu tive a oportunidade de passar quase 30 dias na Alemanha, ganhei uma bolsa para estudar a Federação Alemã. Eu acho que lá o município vale, lá o Estado vale, e lá a União tem a corresponsabilidade junto com o Estado e junto com os municípios. Essa é a caminhada que nós temos que ver. E o Rio Grande do Sul, por causa da dívida, não é apenas o federalismo, é também a questão da dívida que está lá, que não significa capacidade de sustentabilidade. E esse modo que está feito lá é apenas alongar, ou diminui um pouco, mas logo adiante vem o problema. É preciso renegociar, como em todos os estados brasileiros, em conjunto com os outros governadores, uma outra atitude e uma outra realidade. Mas o estado do Rio Grande do Sul ainda tem outra penalização. Por ser um estado exportador, ele é penalizado duplamente, porque ele não é beneficiado, ele não tem a volta desse recurso, porque esse recurso não entra nos cofres do estado. Quem é beneficiado unicamente é o exportador e o governo federal. No que cabe ao governo do estado, que o senhor pretende fazer, tem o que cortar, por exemplo, já que a situação financeira é realmente crítica? Olha, tem que ter cuidado com o cofre, tem que cuidar das despesas e tem que criar as condições para que o Estado volte novamente a investir. Se ele não tem condições momentaneamente de investir, é preciso criar outras condições para cuidar da infraestrutura, não é? Notadamente a rodoviária, tem que cuidar da saúde, da educação e da segurança, que são as questões fundamentais socialmente. Claro, e cuidar de que, se o governo não pode ajudar quem investe, quem trabalha, quem opera, quem realiza, quem faz, o governo não pode atrapalhar quem realiza.
Se ele não pode estimular, ele não pode ajudar, não pode incentivar, não pode dar benefício para atração de investimentos, no mínimo, ele tem que ter cuidado de permitir que as pessoas façam e realizem. Bom dia, candidato Sartori. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os colegas e aos telespectadores da TV Com. Por isonomia, eu vou tocar no mesmo assunto que foi a primeira pergunta que eu fiz ao candidato Tarso Genro. A partir das campanhas de ambos, o tema do retrovisor. O retrovisor que o senhor usa na campanha como acusação à forma que está abordando a matéria o Tarso Genro, dizendo que tem que olhar para frente e não para trás. Ele respondeu dizendo que é bom olhar o retrovisor para ver acidentes praticados anteriormente. Eu lhe pergunto, quando o senhor enaltece o bom governo feito em Caxias do Sul, não está olhando o retrovisor? E quando fala para responder a Tarso Genro, é apenas possível dizer, esqueça o passado, vamos em frente? Naqueles governos do PMDB não houve nada de bom que pudesse ser visto? Olha, na verdade, eu acho que olhar para trás, não pejorativamente, e não como se faz, porque eu tenho certeza que o Tarso, sendo governador hoje, ganhando a eleição como nós podemos ganhar, eu não vou desprezar o que ele fez. Essa é a posição. E olhar para trás significa só desfazer os outros. Eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu acho que aquilo que tem de bom no governo dele, nós vamos dar continuidade. Não há problema nenhum. Eu fiz isso em Caxias do Sul, sempre ressaltei todos os prefeitos que vieram antes de mim. Eu não inventei a roda. Quando olho para o governo de Caxias do Sul, é também no sentido que me deu experiência de gestão. E procurei agir dentro da honestidade, da seriedade e da responsabilidade. Que, aliás, todo governante, todo militante político e todo servidor público e todo organizador público de todos os poderes, todo mundo tem que ouvir aquilo que as ruas disseram. Que a política pode ser realmente diferente, que nós podemos trabalhar diferente. Quem vai resolver os problemas e os desafios do Rio Grande do Sul se nós não tivermos agregação e não estivermos todos juntos conhecendo plenamente a realidade para tomar uma atitude que seja aquela consentânea com todas as necessidades de devolver ao Rio Grande a autoestima, a capacidade de investimento, a capacidade de fazer um governo que funcione, que atenda as pessoas, que valorize a sociedade, especialmente atender as pessoas que mais precisam. E por isso precisam políticas sociais que realmente atendam às necessidades populares ou daquela população que às vezes está afastada de toda a nossa discussão e de todo o nosso debate. Não vai nenhuma questão olhar para trás, não, tem que olhar para o presente, tem que olhar para o futuro e aquilo que está lá atrás que serve. Agora não dá para olhar para o retrovisor e dizer que está tudo errado ou achar que eu estou sempre certo. Eu sempre digo brincando, eu não sou tão bonito como a minha mãe acha que eu sou, mas eu quero agregar, quero juntar, quero liderar pessoas, entidades, organizações e a sociedade para fazer um bom governo. Rodrigo Lopes, lá, candidato. Candidato, suas costas, bom dia, tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Candidato, na entrevista que o senhor me concedeu para a construção do seu perfil aqui na Zero Hora, em um determinado momento o senhor chegou a comentar que lá no início da campanha não estava tão afim de ser o candidato ao governo do Estado, que não era a sua prioridade inicial. E que, como soldado do partido e convencido muito pelo senador Pedro Simão, acabou aceitando. E lá naquela época o senhor estava em terceiro lugar nas pesquisas, acabou ficando em primeiro lugar no primeiro turno e agora no segundo turno. Esse sentimento mudou um pouquinho? Não, eu ainda guardo um pouquinho, vamos dizer, 10% daquela evasiva ou da dificuldade de assumir essa responsabilidade. Eu prefiro ser franco e dizer a verdade. Mas eu quero repartir isso com o Ibsen, com o Fogaça, o Caçapava, que estão aqui comigo, e dizer que foi um grupo de pessoas que me deram uma missão. Agora, eu já disse para ti naquela oportunidade. Agora, depois que eu aceitei o desafio, é para valer. E para valer, para juntar, para agregar, para se solidarizar, para trabalhar junto. Fico contente e satisfeito que nós construímos junto com o Cairoli uma boa coligação.
o novo caminho para o Rio Grande, mas hoje eu posso dizer para ti que mais difícil foi convencer o Simão a ser candidato a senador. Porque ele se transformou, sim, num soldado. Aliás, ele tomou essa atitude no dia do soldado, no dia 25 de agosto, né? O soldado das grandes causas, e que até o último momento da vida dele, com o momento dele que ele não precisava se expor para essa situação, mas ele preferiu ser companheiro, ser solidário e trabalhar junto. Na linha do que o Brito coloca, e já que o senhor fala em continuar programas e tem esse tom conciliatório, que programas eu gostaria que o senhor citasse um exemplo positivo que o senhor vai manter, caso eleito, do atual governo, e um que o senhor vai cortar? Por exemplo, que o Tarso continuou da IEDA, que era da irrigação. Esse tem que ter continuidade. Ela começou lá, ele fez, assim como o Rigoto e a IEDA começaram a celulose, ele continuou. Isso vai ser importante, vamos dar continuidade a essas tarefas que são importantes, tanto para a economia do Rio Grande do Sul, como para o nosso desenvolvimento, e também para criar condições de que nós tenhamos um desenvolvimento regional, econômico mais equilibrado. Qual o senhor vai cortar? Hein? E qual o senhor vai cortar? Eu não tenho ainda essa avaliação muito profunda, nós vamos avaliar com calma, com jeito, com serenidade, construindo todas as possibilidades. Evidentemente que aquilo que é bom, eu já disse, vão continuar, o que precisa ser revisado vai ser revisado, como qualquer governo. Agora, não precisa mudar de nome um programa para dizer que o programa é nosso, ou que não foi feito pelo passado. Bom, vamos todo mundo trabalhar junto, que eu acho que o Rio Grande está esperando de nós, é uma palavra de unidade, de construção. Sou daqueles que desconstituir não edifica nada. Sou a favor da edificação. Passa ali, segue daquele lado ali, candidato, com Humberto Treze. Bom, candidato. O deputado mais votado do Estado, Luiz Carlos Heinze, ele montou um comitê de apoio à sua candidatura. E ele foi celebrizado ano passado por uma frase em que ele se referia a gays, lésbicas, quilombolas, índios e tudo que não presta. Esse foi um contexto referente ao Planalto lá, uma ação. Queria saber a sua opinião sobre essa frase dele, se o senhor aceita de bom grado o apoio dele e qual é a sua política para minorias. Eu dei um testemunho sempre pessoal, e você se lembra bem que fui presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Você estava começando como jornalista, como repórter, e junto com o Wagner e tantos outros que estão aqui, que eu vejo, que encontrei nessa caminhada, sabem que lá eu pratiquei desde aquela época a diversidade. Todo mundo teve a oportunidade de construir. Me lembro que inclusive o senador Paim era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas, e lá eles trabalharam junto conosco para fazer essa caminhada. O senhor se lembra bem, e estava me lembrando agora com o Fogaça e com outros, nós estivemos juntos em outros movimentos sociais, que na época precisavam de ajuda e de colaboração. Então eu acho que cada pessoa tem o direito, inclusive, de contestar a sua opinião, de ter a sua palavra. Da minha, eu posso dizer que sou daqueles que respeita a diversidade, seja ela ecológica, social, econômica, política, religiosa, sexual, de cor e de toda a ordem. Nós somos um país diverso, temos uma cultura diversa, e acho que o Luiz Carlos tem a opinião dele, ela foi contestada, eu tenho a minha, e nós temos que conviver todos juntos. Aliás, eu acrescentaria mais uma, daquelas lá atrás ainda, de 1983, 84, portanto lá se vão 30 e tantos anos, né? De que construímos juntos com todas as entidades que não concordavam com o meu pensamento, construímos juntos a primeira lei de agrotóxicos no Brasil, que foi pioneira para o Brasil inteiro. O senhor vai ter alguma secretaria destinada a essas questões de minoria? O senhor pretende manter a Secretaria da Mulher? No mínimo as políticas. Elas sempre têm que estar presentes. As mulheres, nós demos testemunho na nossa administração de Caxias do Sul, aonde todos os programas eram interligados. Aliás, nesse ponto, devo fazer uma homenagem
a Maria Helena, minha esposa, que foi a protagonista principal de todos os programas, seja no campo da saúde, no campo da educação, no campo da recreação, do lazer, mas especialmente num dos maiores motivos, que é da saúde da mulher. Eu acho que ela foi muito importante no meu governo como primeira-dama, ou como mulher do prefeito, a construir todos os programas sociais, seja de todas as áreas. Aliás, em Caxias do Sul, a prefeitura tem coordenadorias que vão desde a juventude até a deficiência, vão das mulheres, da juventude, de todo mundo, que nos deu também essa experiência e essa sensibilidade de compreender que o Estado vai ter, sim, se não organismos tão centralizados, mas políticas específicas para cada setor ou para cada parte da sociedade. Bom dia, candidato. Falando um pouquinho, já que o senhor está submetido hoje a uma espécie de maratona de entrevistas, a gente quer ver se vai avançando em relação uma à outra. Ontem foi tema do debate, hoje foi tema de pergunta na entrevista sua à Rádio Gaúcha, a questão do piso regional. E o senhor responde... Salário. Exatamente. Salário mínimo, exatamente. Porque senão vão confundir com... o piso do magistério. Isso. O piso regional, o salário mínimo que algumas categorias têm aqui no Estado. O senhor mencionou que o senhor quer ser um mediador, mas o papel do governo, no caso específico do piso regional, é ser um propositor. Sai do governo do Estado a proposta de reajuste que é submetida à Assembleia. Nesse caso, e com esse encaminhamento, qual vai ser o comportamento no seu governo quando chegar a hora de fazer essa proposta? Olha, entre ser mediador e ser propositor não vai nenhuma diferença, porque é da legislação nacional o estabelecimento do piso regional. Ele foi criado ainda, se não me falha a memória, pelo governo Fernando Henrique Cardoso, do qual o próprio Lula não aceitava que fosse dessa maneira. E o Olívio Dutra, então governador, demorou 1 ano para aplicar o salário mínimo regional. Agora, eu sou daqueles que defende que quanto menos conflito existir entre trabalhador e entre empresário, ou sindicato de trabalhadores e sindicato patronal, melhor é. Se houver um mínimo de convergência, é muito melhor para sair todo mundo junto, defendendo seus interesses e as suas colocações. Né? Mas cabe ao governador, nesse caso, o governador adotar ou não o piso regional. Há vários estados do país que não adotam o piso regional. Olha, não há problema nenhum. Pretende manter essa política? Evidentemente que a política vai existir, até porque, às vezes, o salário mínimo regional, ele atende a categorias que não têm nem a relação patronal. Então não há problema nenhum. Eu não sei por que está se fazendo tanto disparate se todos os outros governadores também cumpriram. Mas essa não é uma tarefa de política de governo. Política de governo é fazer obra, é ter infraestrutura, é cuidar da educação, cuidar da saúde. Mas ele tem esse papel de cumprimento da legislação, que é a respeito do salário mínimo regional, e ele tem que fazer. O que eu estou dizendo, expressando a minha vontade, é de que haja, evidentemente, o atendimento àquelas categorias que não têm acesso nem à publicidade, não têm acesso à organização, ou não estão estruturadas fortemente para imporem ou buscarem o atendimento das suas reivindicações. Então, a negociação, ela deve existir de ambas as partes. Não vou usar uma coisa muito antiga que diz, olha, embora eu já tenha falado sobre ela, que a melhor coisa que tem é ter uma boa relação entre capital e trabalho, né? E esta deve ser um norte e um caminho para que o relacionamento persista. Acho que já evoluíram muito as relações entre capital e trabalho, que ela deve chegar num momento, porque o destino de todos nós é melhorar o Rio Grande. Candidato, aqui atrás. Fê Cris. Voltei para ti. Bom dia, candidatos, tudo bem? A minha pergunta tem a ver um pouco com a sua campanha, um pouco com ouvir o público. O senhor baseou muito a sua campanha, usou muito as redes sociais na sua campanha, foi até bem arrojado nesse sentido,
porque a gente não via tanto em outros pleitos as redes sociais serem usadas com tanta intensidade. E o senhor acabou de falar sobre opiniões diferentes, sobre abraçar opiniões diferentes durante o seu governo. Eu queria saber quais as ações práticas que o senhor enxerga daqui para frente, usando essas redes sociais como uma porta de entrada para opiniões diferentes. Se o senhor está preparado para ouvir essas opiniões e essas críticas que vêm dessa plataforma, ou se o senhor enxerga as redes sociais mais como uma ferramenta de marketing eleitoral mesmo e não tem nenhum plano concreto para usá-las durante o seu governo. Olha, muito obrigado pela pergunta. Eu devo dizer que para todos aqui que são jornalistas, ou vamos dizer assim, jornalistas, né? Eu acho que eu tenho o maior exemplo, o maior testemunho para dar para quem fez a TV, quem fez o rádio, quem fez a imprensa e quem fez, evidentemente, o trabalho de todos, né? E eu não sou o maior exemplo em termos de rede social, mas eu sei o valor que tem. Eu não preciso ser afeito a esse processo para compreender o papel que ele tem, tanto administrativamente, quanto para saber o pensamento da sociedade. Eu acho que isso que você coloca é extremamente importante. E a gurizada que fez a rede social, eles foram para lá de Bagdá, né? Eles conseguiram alcançar, me deram um apelido, e que eu até disse que aceitava porque era muito criativo, era uma coisa que me chamava atenção, mas todos eles, eu devo dizer para ti, me deixaram ser a pessoa que eu sou. Na tua frente, na frente de todos aqui, eu me comporto desse jeito, porque alguém já me disse que foi jornalista, como vocês me disseram, bem no começo da minha caminhada. Ele disse: Sartori, não deixa os marqueteiros ser o que tu não é. Seja sempre aquilo que tu foi. E eu vou continuar desse jeito, né? Sei que dificuldades vêm pela frente, e de vez em quando eu sou um pouco turrão, de vez em quando sou um pouco rebelde ainda, tenho capacidade de indignação, mas eu tenho certeza que ouvir é importante. Aliás, teve um sábio político mineiro que já disse: ficar rouco de tanto ouvir. Eu acho que essa é a caminhada que um governo precisa fazer. Ele tem que ser simples, ele tem que ser honesto, tem que ser eficiente, mas ele também tem que ouvir a sociedade para trabalhar junto com ela. Nem sempre você pode atender a tudo, mas às vezes você tem que saber também dizer não quando não pode dizer que sim. Um governante tem que dizer sim quando ele pode dizer que sim. Mas na parte prática, assim, o senhor já enxerga algumas dessas ferramentas, algumas dessas ferramentas já são usadas pelo governo atual? O senhor enxerga, conhece essas ferramentas? Como é que isso vai entrar no seu dia a dia? Vai entrar pela normalidade da situação, como eu já disse, tanto administrativamente, como para saber a opinião de todos. Evidentemente que eu não concordo com aquelas, nem a favor da gente, nem contra a gente, aquelas que diminuem as pessoas, que ofendem. Não quer dizer isso que eu estou praticando um tipo de censura, mas estou revelando minha opinião, que bobagem também tem bastante, e que a gente tem que trabalhar com a seriedade e com a responsabilidade. Vamos lá, aqui com o Moisés, passando o microfone aqui. Bom dia, candidato. Bom dia, Moisés. Eu também vou lhe fazer a pergunta com a mesma formulação que Desculpe eu as fiz costas aí, Rosane. Que eu fiz para o seu adversário. Há um dado nessa eleição que consolida uma tendência que já vinha sendo notada nas últimas eleições, que é a divisão do eleitorado entre opostos que colocam em confronto a velha classe média, ou assim chamada, e os ricos, e do outro lado os pobres. Isso é um dado, isso não é uma suposição, já foi analisado, o Datafolha fez uma boa análise sobre esse fenômeno, e eu queria saber como é que o senhor viu isso no Brasil, quer dizer, como é que o senhor interpreta o que aconteceu em relação a essa divisão do eleitorado que, de alguma forma, está muito clara e deixa de ser uma hipótese, vamos dizer assim. Como é que o senhor vê isso aí? Olha, eu acredito que a parte, vamos dizer, mais protagonista economicamente do Brasil, ou mais bem aquinhoada, ela sempre teve um pouco mais afastada do processo político.
O mediador da sociedade brasileira, ou a tendência do eleitorado, das opiniões, das posições, na verdade sempre foi muito pela própria classe média. Eu acredito que tenha sido assim. Embora a minha visão e a minha interpretação não seja tão científica, mas pelo que a gente percebe, há sempre um desejo de mudança, de transformação, que na maioria das vezes é conduzida pelo pensamento médio, bem como econômica e socialmente pela classe média. Né? Quanto aos pobres, aos trabalhadores, eu acho que a democracia ajudou a eles serem protagonistas. A construção do processo, vamos dizer, democrático, trouxe para a vida brasileira a efetiva participação dos movimentos sociais, dos movimentos populares, das entidades, das organizações que foram legalizadas, né? Seja dos partidos, que hoje são uma demasia, porque não acredito que exista tanta ideologia para tanto partido político, né? No entanto, eu vejo que aquelas organizações, de todas elas têm uma influência, têm uma participação, assim como hoje qualquer candidatura no campo, seja do governo do Estado, seja para a presidência da República, o que existe é, de certa forma, uma influência, e está mudando. A gente vê que de gente que não era a favor da reforma política, já começa a ser a favor da reforma política, não era a favor de determinadas coisas, mas o próprio processo eleitoral e de intervenção da sociedade está modificando o ambiente e está exigindo outros tipos de compromisso. Assim como quem não ganha uma eleição, evidentemente vai ter influência sobre quem governa. Não é só quem governa que tem influência. Quem está fora e está na oposição também tem influência. Mas acredito que dentro da sua pergunta, e voltando à classe média, eu acho que a principal questão que está sendo colocada é um pouco de mudança. Mudança de governo, que também foi manifestada nas ruas no ano que passou. Mudança, porque, olha, 12 anos do mesmo governo, isso não significa alternância de poder. Isso não significa rotatividade. E o princípio democrático e o princípio, vamos dizer, da estrutura democrática, inclusive de poder, deve ser essa, a da rotatividade no poder. No Rio Grande do Sul, o senhor percebeu bem esse fenômeno, não é? Essa divisão desse eleitorado? O senhor acha que tem aí uma questão de classe, por exemplo, né? Nessa divisão, como mostram acho que não. Essas análises? Acho que não, acho que tem muito pouco. Até porque eu vou lhe confessar, e vou confessar para todos os telespectadores, ouvintes, todo mundo, eu não sou muito assim, eu sou meio intuitivo no processo, né? Isso não significa que seja um conhecimento bom, mas às vezes a intuição também ajuda. A intuição acho que é assim de mudança no Rio Grande do Sul. Bom dia, candidato. Nós vamos falar um pouquinho de cultura agora. A economia criativa é uma área que cresce no mundo inteiro, no Brasil bastante também. Mas aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um hábito na hora de escolher o secretário de cultura. Ou é um político que não tem nenhuma relação com a cultura, ou é alguém ligado à área de cultura, mas que não tem experiência na área de gestão cultural. E a pior ocasião possível é quando não tem nenhuma dessas duas coisas, não é nem um político experiente, nem uma pessoa da área de cultura, mas é uma moeda de troca no jogo político pelos acordos com os outros partidos. Só conclui a pergunta em pé para a gente poder te pegar. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua ideia para a área de cultura e na hora de formar o secretariado, se o que vai jogar mais, o conhecimento técnico ou a troca com os partidos. Acho que o poder da cultura é um poder de agregação também, porque existem grupos, existem ideias, existem pessoas, existem várias atividades culturais. Mas o processo cultural, ele tem que ser entendido como um processo de mudança, inclusive das mentalidades. Se lá no começo era apenas a transformação da natureza, né, para torná-la diferente e ser acessível a todos, hoje aquele estilo, vamos dizer,
Nelson Werneck Sodré, ele já está muito modificado porque as pessoas participam. Eu me lembro de que quando a gente fazia movimento estudantil, a gente já tinha uma preocupação com a cultura e com a valorização. Hoje os grupos se constituem, mas não podem ser guetos, né? Porque existe também que olha a cultura para o meu interesse, para o interesse daquele, para o interesse daquele outro. A cultura tem que ser vista como uma forma de que ela pode ser tratada num lugar, num outro como lazer ou recreação, mas acima de tudo ela tem que ser muito criativa para dar oportunidade a quem cria, quem produz e quem realiza terem evidentemente acesso às manifestações dessa natureza. Manifestação é um evento, mas eu digo mais na parte de produção e realização. E posso dizer que eu tive a oportunidade de ser prefeito e o meu primeiro secretário da Cultura foi justamente o professor Pozenato, que não tem nenhuma, que é o que criou o quadrilho, e ninguém esperava que eu fosse convidá-lo para a Secretaria da Cultura. Mas eu tenho certeza que ele conseguiu fazer a universalização do processo, sem a distinção que esse é desse grupo, esse é daquele gueto ou daquela outra tendência. Todo mundo tem que ser harmonizado e trabalhar coletivamente. Então, no seu secretariado não vai ser uma nomeação política, vai ser uma nomeação... Não, se me deixarem à vontade, eu terei que escolher alguém que esteja afeito à área e que tenha postura, afinidade com todo esse processo. Por que não deixariam, candidato? Por que não deixariam a vontade? Porque hoje os interesses são muito, não é questão de deixar ou não deixar. Eu, por exemplo, em Caxias do Sul, me deixaram escolher o secretário à minha vontade. Nem o vice-prefeito, que hoje é o prefeito da cidade, me incomodou para escolher o secretariado. Se eu tiver liberdade, eu sei quem buscar, como fazer e de que maneira fazer. Eu espero conquistar isso. Deixa eu passar para o Zine aqui a pergunta. Olá, candidato, bom dia. A minha pergunta envolve futebol. Futebol. É o seguinte, o Banrisul, ele investe cerca de 23 milhões de reais anualmente na dupla Grenal, que é uma grande vitrine, né? Uma vitrina local e nacional. Mas, ao mesmo tempo, os clubes do interior se queixam que esse dinheiro não vai para lá também. Nós temos 45 clubes nas séries A, B e C aqui do Rio Grande do Sul. E o senhor vem de Caxias, que é uma comunidade que gosta de futebol, que está envolvida com dois grandes clubes. Eu gostaria de saber qual a ideia que o senhor tem sobre essa questão. Olha, eu acho que essa é a questão de patrocínio, vamos dizer assim. Tem que saber como se ele serve para o Banrisul ou não serve. Ou se serve apenas para o Colorado e para o Grêmio, né? Eu, por exemplo, posso dizer, eu sou conselheiro do Juventude e sei as dificuldades que tem o Caxias e que tem o Juventude também, né? Nós perdemos muito daquela capacidade que tínhamos e com certeza os outros também, né? E, na verdade, eu acho que essa questão começou muito anteriormente a essa situação que tem hoje. Acho que começou com uma grande sacada do governador Antônio Brito, quando, na atração da GM, fez a GM inicialmente patrocinar tanto o Grêmio quanto o Colorado. E depois, evidentemente, passou para ser única e exclusivamente do Banrisul. Mas essa é uma questão para ser avaliada. Acho que tem que ter critérios para se ter justiça. Não se pode privilegiar apenas um ou outro, mas tem que se criar as condições para que todos possam ser bem atendidos. É uma demanda muito grande dos clubes do interior. Exato. Que se sentem um pouco diminuídos, porque o Banrisul aposta muito em dois clubes da capital, os dois maiores clubes do estado, mas não olha para os pequenos. Acho que tudo aquilo que tiver um pouco de critério, você chega mais próximo do fato da justiça. Agora, sem critério nenhum, evidentemente que está mais próximo da injustiça também. É preciso ter calma, serenidade, ninguém vai querer ser contra o Colorado e nem contra o Grêmio, né? Mas eu acho que todos nós deveríamos estar perto e de ter solidariedade com os pequenos que também participam do processo de um campeonato gaúcho, que é muito bom. Ok, obrigado. Lá atrás, o 13 de novo lá, candidato. Lá nas suas costas. Tudo bom. Novamente. O senhor era líder do governo Brito
quando foram aprovados os pedágios aqui no Rio Grande do Sul. O senhor mantém opinião favorável aos pedágios? O que o senhor vai fazer a respeito deles? Vai abrir concessões novamente? Vai manter a EGR como tal? O senhor mantém a opinião daquela época? Não, até o Paulo Odoni está brabo comigo, porque vocês divulgaram e o Tarso parece começou a dizer que eu era líder do governo, e vocês conhecem o Paulo Odoni, ficou extremamente brabo porque alguém estava ocupando o lugar dele. Você era o quê? Líder de bancada? Era líder de bancada. Foi favorável, né? Sim, fui favorável, sem problema nenhum. Acho que foi uma caminhada que pelo menos abriu um processo. Agora não adianta também dizer que terminou com os pedágios, porque não terminou com os pedágios. Terminaram com os contratos. Assim como depois, no governo seguinte, quando tinha apenas um tipo de pedágio, se fez o pedágio de ida e volta, para justamente permitir o aumento do pedágio naquela ocasião. Eu devo dizer minha opinião. Se teve erro lá atrás, se foi mal conduzido, não deu certo, se o polo rodoviário foi mal constituído, devo dizer publicamente que sou favorável ao modelo implantado pelo governo federal há não muito tempo para as rodovias federais, porque dá um determinado prazo para o investidor poder participar desta concessão e permite que o usuário ou aquele que participa do pedágio pague bem menos do que paga hoje em dia por qualquer tipo de pedágio. Então, o modelo, olha, pelo que a sociedade diz, não deseja tê-lo, né? Acho que o tempo foi curto, foi muito curto. O pior é continuar fazendo pedágio agora sem tempo definido para terminar, né? Não existe tempo definido para terminar. E até porque o que tem hoje não terminou os pedágios. Mas, acima de tudo, é bom que se diga, não terminou por quê? Porque os contratos foram concluídos. Essa é a realidade. Então, jogar, tem erro aqui, vamos recuperar, vamos fazer. Por isso, eu repito de novo, sou completamente voltado para atender o tipo de pedágio estabelecido pelo governo federal, que pedagiou as rodovias federais e fez todas as concessões que foram feitas da forma que foram feitas. Acho que ele é um modelo bom e, para mim, estou sensibilizado para adotar esta perspectiva desde logo. Rosane. No primeiro turno da eleição, o senhor chamou a nossa atenção e a atenção do público ao se recusar a assinar um documento com o CEPERS, em que o CEPERS exigia o comprometimento com o pagamento do piso salarial. Mas, ao mesmo tempo, é consenso entre pessoas da sua equipe, até entre muitos professores, de que não há possibilidade de pagamento do piso salarial sem alterar esse plano de carreira, que é um plano de carreira dos anos 70 dos professores, que paga muito pouco no início e, quando a vida começa a melhorar, já chegou perto da aposentadoria. O senhor, candidato José Ivo Sartori, sabe das dificuldades do Rio Grande do Sul e sabe também da dificuldade para pagar o piso do magistério, corrigido pelo Fundeb e com este plano de carreira. Qual é a sua proposta para iniciar uma negociação com o magistério? É a mudança no plano de carreira? Olha, Rosane, eu quero te agradecer pela pergunta e agradecer também pela motivação que me deu. Acho que não me equivoquei naquela decisão. Porque se é para ter negociação, a negociação não pode ser feita com imposição. Entendimento, diálogo, conversa, aproximação. Chega numa hora, alguém vai ter que abrir mão de alguma coisa ou oferecer alguma coisa. É mesmo que um sindicato de trabalhador, quando vai para uma negociação, ele quer alguma coisa. Ele, às vezes, exageradamente também. Tem gente que pede o céu para depois aceitar o paraíso, né? Ou alguém que não oferece nada para depois ir também até o paraíso, né? Oferece o inferno para depois ir até o paraíso. Na verdade, negociação é isso, não é? E eu devo dizer, eu estou muito cauteloso nessa situação e quero colocar francamente, com sinceridade, de que, na verdade, o fato de mudar o plano de carreira, eu sei que não é aceito pelo CEPERS, né?
O CEPERS como um todo não deseja isso. Mas recolho como bom sinal a postura do CEPERS, que foi eleito recentemente, de que deseja, evidentemente, estabelecer um novo nível de conversa e um novo nível de diálogo. Acho que é um pouco de luz no fim do túnel. Porque eu sou daqueles que pensam a educação, ele é o fator, é o vetor de todo o desenvolvimento do nosso Estado. Educação vai combinar com segurança, educação vai combinar com saúde, educação vai combinar com cultura, com esporte, com, enfim, com a economia, com a preparação dos jovens para um futuro que eles desejam ter e eles precisam ter para que estas gerações sejam protagonistas do amanhã e do horizonte. Lá em Caxias o senhor tem uma exigência, foi adotada do seu governo, de que para ser diretor de escola, mesmo eleito pelo voto direto, o professor precisa ter um curso de gestão. O senhor imagina, se for eleito, ampliar essa medida, essa exigência para o Estado inteiro? Olha, eu prefiro ter um pouco de cautela, de a gente sentar, conversar, dialogar e ver como... Mas acho que também os professores querem isso, desejam isso. E eu sei que, por exemplo, lá são desprezados os governos anteriores. Me lembro que lá foi construída a questão da gestão democrática, dos recursos para a manutenção das escolas. Foram nos governos passados que foram feito isso. Aqueles que são desprezados hoje, que são minimizados, como se não tivesse nada de bom e que só está certo agora. Mas o que é isso? Nós não vamos nós ser os inventores da roda. Vamos patrocinar, sim, um bom entendimento. E acho que essa é uma boa medida. Fazíamos isso e isso deu certo, está dando certo. E a gente nota uma diferença entre uma escola até próxima da outra, aonde há um compromisso. O compromisso da gestão escolar, o compromisso, vamos dizer, da aproximação da família, a aproximação de todos, professores, funcionários e comunidade. Uma escola tem que ser um centro proativo da convergência das pessoas. Não se faz educação sem a comunidade. E o ensino de qualidade, ele se faz com todo mundo motivado. Se nós não tiver professor motivado, valorizado, também não adianta, porque ele é o agente. Eu posso dizer pessoalmente, eu tive uma professora que era uma senhora que fazia 6 quilômetros a cavalo. 6 quilômetros a cavalo. Né? Enquanto eu ficava a 200 metros da escola. Mas ela me ensinou, ela me educou. Não sei, eu acho que ela fez força para me alfabetizar. Mas eu acho que lá no interior do município de Farroupilha, ela foi uma professora que me deu o maior estímulo e me ensinou, evidentemente, a ser um cidadão, a me preparar para o mundo e para a vida. Evidentemente que passei por outros lugares que também ensinaram isso. Eu acho que a questão de conteúdo, ela é mais importante que apenas as questões, vamos dizer, práticas do dia a dia, como vai fazer. Eu tive lá em Caxias e nunca tive receio de trazer até a Cláudia Costin para treinar os diretores de escola, ou para fazer a abertura do ano letivo, fazer esse trabalho todo. E ela teve a capacidade de aceitar honrosamente, inclusive ser secretária da Educação do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, dentre todas as não sei quantas mil escolas tem no Rio de Janeiro, municipal, ela me deu um dado assim que eu fiquei horrorizado e assustado. Mais ou menos de 30% das escolas municipais do Rio de Janeiro eram controladas pelo tráfico. Imagine o desafio do professor, imagine o desafio de um diretor, imagine o desafio de um secretário ou da equipe e do grupo de professores, e que nós temos que enfrentar situações quase dessa natureza, muitas vezes até do professor se sentir em dificuldades de ter a sua segurança pessoal garantida. Só para a gente ter o controle aqui, já faltando 15 minutos já, vamos para a reta final. É um número bonito. Candidato Sartori, da mesma forma que na primeira pergunta, eu vou ao mesmo tema que tratei com o outro candidato, a relação com o vice-governador. Nós tivemos no governo Ieda uma tragédia. A relação foi absolutamente insustentável. No fim do governo Tarso, o seu vice-governador aderiu, até na sua campanha, à sua candidatura.
Por isso eu perguntei a ele sobre o vice-governador, como ele fará para, eventualmente, nesses meses aí, ser substituído. E lendo e ouvindo o debate da Rádio Gaúcha, quando perguntado sobre aquilo que a Rosane lhe perguntou agora, e também a Marta Esfredo lhe perguntou sobre o piso regional, o salário mínimo regional, que teve sempre uma oposição, e eu sou testemunha disso. Várias vezes eu fiz conversas cruzadas com o Cairoli participando para manifestar-se contrário, em nome do empresariado, ao salário mínimo regional. Muito bem. Perguntado sobre isso no debate, o senhor disse, mas não sou eu, não, o vice não vai mandar. Quem vai mandar sou eu. Não foi assim. Não foi assim. Eu disse, quem vai governar sou eu. E ele vai respeitar. Eu conheço o Cairoli, conheço a alma dele, conheço o coração dele, conheço a família dele, conheço todo mundo. Até se compreende, porque ali o senhor estava respondendo ao adversário no debate. Eu só quero saber se foi... Não foi com essa arrogância. Eu fui arrogante? Não, eu? Mas foi com ênfase, candidato. Foi com ênfase. Firme. Foi firme. Aqui quem manda sou eu. É mais ou menos o que o senhor disse. Não vai ser o vice que vai governar, eu que vou governar. Como o senhor repetiu agora, sorridente, tranquilo, afável, até porque o vice está às suas costas. E além disso, naquela ocasião o senhor estava no embate do debate. Eu só quero essa definição. Se aquele tom foi pelo debate... ou se o que vale é o de agora. Olha, vou responder o que eu respondi para o Humberto 13, né, da questão da diversidade. Nós somos diferentes. O Cairoli, na época, era representante de uma categoria, era presidente de uma entidade que não queriam, evidentemente, o valor que foi estabelecido pelo salário mínimo regional. Não é? E ele, como representante de uma categoria, tem o direito de defender os interesses. Falando de outro vice, Michel Temer, o senhor é diferente dele? Ele está chegando aí para fazer a campanha de Dilma Rousseff. Olha, você sabe que o federalismo brasileiro, pelo menos eleitoral, nos permite construir outra coligação que não aquela nacionalmente. Então, por essa razão, tenho o maior respeito pelo Michel, pela postura dele, pela linha dele, pela delicadeza. Ele nunca foi indelicado comigo. Eu devo dizer para ti, para superar esse aspecto, que no momento em que nós decidimos aqui apoiar o Aécio Neves, que foi uma decisão conjunta de todos os partidos que fazem parte da nossa coligação, não é? Liguei para ele e disse para ele, o sinal que eu estou te dando, que a posição do Rio Grande do Sul, do PMDB do Rio Grande do Sul, vai nesta direção. E liguei também para quem coordena a campanha do vice Michel Temer no Rio Grande do Sul. E aí me perguntaram para mim, mas escuta, como é que vocês vão conviver? Como é que vocês vão fazer? Eu disse para os dois, vamos manter o mesmo clima e o mesmo respeito que nós tivemos durante o primeiro turno. Ponto. O Rodrigo lá, à sua esquerda. O senhor falou em resposta ao colega Moisés Mendes em alternância de poder e o quanto isso é importante. No entanto, o seu partido, o PMDB, desde 85, está sempre no poder de uma forma ou de outra, especialmente no governo federal. Aqui no estado foram 3 mandatos do PMDB. O senhor se apresenta como um candidato de mudança, como uma alternativa ao PT. Por que a população deve realmente acreditar que o senhor vai fazer uma mudança, se, no entanto, o PMDB está sempre no poder e não fez muitas mudanças? Olha, as circunstâncias nacionais são uma e aqui a circunstância é outra realidade. E nós tivemos 3 governos no Rio Grande do Sul, sim, é verdade. O Pedro Simão, que nós tivemos que governar sozinhos. Não existia essa possibilidade de aliança naquela ocasião. Já no governo Antônio Brito já teve possibilidade de coligação. Já do governo Rigoto também. Chegou o Márcio ali agora, né? E, na verdade, não é assim... Não sou eu que quero a mudança. A sociedade brasileira é que pediu essa mudança e está pedindo essa mudança. Eu sou apenas um dos elementos que recebeu a missão, vamos dizer, dos companheiros do PMDB do Rio Grande do Sul, que queriam essa alternativa. E foi por isso que eu aceitei ser candidato.
citei candidato porque foi me proposto fazer essa caminhada do jeito que nós estamos fazendo e da maneira que estamos fazendo. Mas concretamente, agora, o que haverá de mudança em relação ao que tem na política aí desde 85, por eu exemplo? acho que a política não pode ser de um partido ou de uma organização. E talvez eu reflita aqui o pensamento que muita gente não entendeu porque é que nós, desculpe, que nós dissemos, o nosso partido é o Rio Grande. Chegou a hora que o Rio Grande do Sul sempre foi o protagonista de trabalhar para ajudar a Santa Catarina, Paraná, gaúchas e gaúchos foram lá desbravar, foram ao centro-oeste, foram ao sudeste, foram ao norte, foram ao nordeste, e tudo que tem lá de presença de gaúchas e de gaúchos ajudaram a desenvolver aquelas economias. Chegou a hora de nós olharmos um pouco para nós mesmos. Isso é um desafio grande. As dificuldades são grandes. E nós só vamos superar isso com muitas mãos. Vamos superar isso, vai ser difícil, vai ser problemático. Estou preparado para ter essa determinação e a coragem de superar esses conflitos todos. Eu acho que a primeira coisa que tem que ter presente a mudança é mudar os hábitos. Mudar um pouco o hábito político. O pessoal pediu responsabilidade. O pessoal pediu seriedade. E não apenas olhar para o da gente. O meu partido, eu tenho 40 anos de filiação partidária. Né? Eu não vou desprezar o meu partido. Mas eu nunca precisei mudar de partido para ter opinião e ter posição. Nunca precisei. E vou lutar internamente sempre para que isso vá para frente e se tenha, evidentemente, os fóruns adequados para mudar essa realidade partidária do nosso país. Obrigado. Moisés, traz aqui, candidato. Está para o mesmo lugar, isso, né? Isso aí, certinho. Ela falou e eu observei. Candidato, esta eleição também teve como tendência confirmada, vamos dizer assim, o quase desaparecimento das siglas na campanha. O senhor falou de novo aqui que o seu partido é o Estado. Outros candidatos praticamente não usaram a sigla na campanha. E isso vem acontecendo a cada eleição e nesta os partidos quase sumiram da propaganda política. Eu queria saber do senhor se isso não é uma ameaça à despolitização, vamos dizer assim, de uma campanha eleitoral e não é uma ameaça aos próprios partidos, se não há um risco nessa tentativa de dizer que uma candidatura está acima dos partidos. Olha, eu acho que sim. A despolitização, ela sempre acontece. Aconteceu na ditadura militar, aconteceu em outros momentos, inclusive no momento democrático, mas acho que um pouco, se for a despolitização no sentido de partido político, não é? Eu acho que sim. Agora, eu acho que a sociedade está politizada. A sociedade quer partidos diferentes. A sociedade quer partidos com programas, com orientação definida, não apenas olhando para trás, desprezando os outros, atacando os outros, tudo é mal feito, não se reconhece absolutamente nada. Não. Acho que a seriedade e a responsabilidade foi o que eu disse antes. Estamos todos desejosos de fazer uma reforma política de verdade. Eu apoiei inicialmente o Eduardo Campos e a Marina porque achava e entendia que eles tinham essa questão de colocar a reforma política num outro patamar. Nós perdemos grandes oportunidades no Brasil. Muitas oportunidades em muitos momentos. Por isso aí que essa questão do poder pelo poder, e é isso que nós queremos instaurar no Rio Grande do Sul, e aí eu respondo também ao Rodrigo, que eu deixei fora, nós não queremos fazer um projeto de poder para o Rio Grande do Sul. Nós temos que fazer um projeto de Estado, um projeto de governo, e que crie as condições de mudança de hábitos e de realidades. Não adianta nós acharmos que somos os melhores em tudo, quando nós não estamos mais nesse papel. É preciso recuperar a autoestima, é preciso dar oportunidade para todo mundo, é preciso criar condições diferentes de administrar o Rio Grande do Sul numa outra etapa. E, claro, é um sentimento, imaginem eu, Moisés, com 40 anos de vida partidária, embora
já fosse MDBista antes de me filiar. Eu me filiei em 1974 no MDB e fiquei sempre no PMDB, nunca mudei de partido até hoje, né? Nunca mudei até hoje, e devo dizer que isso sim me penaliza. Sou daqueles que pensam que temos que todos nos orientar para amanhã ter uma atitude. Se quem quiser fazer reforma política que tiver no governo, faz. Quem quiser, que está no governo, quiser fazer reforma tributária, faz. Quem quiser superar esse federalismo inconveniente que nós temos hoje, para aquele que descentralize o governo e coloque os recursos nos estados e nos municípios, também o faz. Então é só o governo querer, e por isso que eu disse antes, acho que tem alguma coisa de bom nesse processo eleitoral. Todos os candidatos já estão dizendo que desejam fazer pelo menos um pouco de reforma política para que todo mundo volte a acreditar na política, volte a acreditar que é possível ou que não se muda o país sem ação política e sem trabalho político verdadeiro. Aí, encaminhando o encerramento, os últimos 3 minutos, Marta. Candidato, o senhor está se candidatando a governar um estado que tem, para dizer o mínimo, sérios constrangimentos orçamentários. Vem de uma cidade que é Caxias do Sul, que é berço de algumas das grandes indústrias desse estado. Qual é a sua política, considerando todos esses detalhes? E tem um candidato a vice-governador que é um empresário. Considerando todos esses detalhes, qual vai ser a sua política de atração e de manutenção de empresas no Rio Grande do Sul? Olha, sem recuperar a credibilidade e sem recuperar o equilíbrio financeiro do estado do Rio Grande do Sul, é muito difícil atrair investimentos. Vai ser muito do trabalho do dia a dia, de buscar gente, buscar pessoas que venham a acreditar que podem investir no Rio Grande do Sul. A situação financeira do Rio Grande do Sul não oferece essas condições. E também a infraestrutura gera dificuldades. É preciso ampliar o processo infraestrutural do Rio Grande do Sul, não apenas nas rodovias, mas em todas as outras questões que precisam ser avaliadas, não apenas para dentro do Rio Grande do Sul, mas eu acredito que a luta maior é começar um grande projeto para um sistema multimodal de transportes, para criar ambiente e facilidades para a atração desses investimentos. Por enquanto, a atração de investimentos vai muito no corpo a corpo e não pelas condições econômicas, sociais e financeiras do estado do Rio Grande do Sul. A crise que está aí, num momento ou outro, ela vai ter que ser superada, mas Marta, mas ela não pode ser adiada. A atitude vai ter que ser tomada para enfrentar esse processo. Ok. Como? Vamos esperar a colaboração de muita gente para que junto a gente faça uma caminhada positiva para recuperar a economia as finanças do Rio Grande do Sul. Aquilo que está bem não precisa do governo, então o governo às vezes não pode atrapalhar aqueles que realizam e fazem, mas tem que oferecer condições para melhorar. Candidato, foi-se o nosso tempo, está terminando 1 hora de entrevista. Só antes de terminar, bem objetivamente, candidato, o senhor falou em retirar policiais militares do setor administrativo para colocar nas ruas. O senhor tem um estudo sobre o número de policiais que podem sair dessa função e ir para as ruas, não? Olha, é um bom número. Com certeza, se você mudar o modelo penitenciário nacional, e por isso que sou a favor também da criação de um Fundo Nacional de Segurança, para que só nos presídios deve ter 500 ou 600 brigadianos. Em torno disso, o senhor acredita que possa tirar do administrativo para colocar... Não, se mudar a política penitenciária. Eu sou daqueles que defendem, inclusive, parcerias público-privadas para a área penitenciária. Bom, candidato José Evo Sartori, muito obrigado pela presença aqui na 0 Hora, na TV Com. O que importa é que o policial esteja num determinado momento na rua e seja valorizada a questão policial na parte científica e que seja aquele que foque aonde estão os maiores problemas. Obrigado, candidato José Evo Sartori. A gente está encerrando, portanto, a nossa entrevista aqui na redação de 0 Hora, com transmissão da TV Com e também no site de 0 Hora. Segunda-feira ouvimos o candidato Tarso Genro, hoje ouvimos o candidato José Evo Sartori. Candidato, o senhor está só na metade aí do seu turno aqui na RBS, nesse que estamos chamando de o Dia do Candidato para você, nosso leitor, telespectador, ouvinte, você que acessa os nossos sites, poder analisar, poder conhecer melhor, poder escolher o seu voto
pro segundo turno. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que essa entrevista vai ser reapresentada no horário do Conversas Cruzadas aqui na TV Com a partir das 10 da noite. Uma boa quarta-feira a todos.